E aí galerinha, beleza? Camarada, mais uma vez e finalmente, meu Deus do céu, hoje não faltou energia, puta que pariu. Tem vídeo normalmente, ai que alívio, que tranquilidade, finalmente estou com calma, estou feliz, porque mano, se eu não consigo gravar vídeo eu fico muito mal, vocês não têm ideia do quão mal eu fico. Mas sem mais enrolas, vamos ver aqui o vídeo novo do Cellbit e o Enigma Negro 2 em 1, 2, 3. Agora foi. Oi, eu sou o Cellbit e esse é o Enigma Negro, um enigma criado por brasileiros e a gente tá resolvendo eles. No último episódio, a gente passou por vários enigmas bem divertidinhos. Teve o enigma da Cruz de Malta, que a gente pegava setas e fazia uma cruz e aí descobri que era a Cruz de Malta. Teve o enigma do Vitas, que a gente tinha que saber que era a sétima lua. Se você não assistiu, você pode assistir depois o primeiro episódio do Enigma Negro, mas também não tem problema porque a gente pode só continuar os que a gente vai fazer agora, resolver agora. Certo? Tá com saudade já. Fazia um tempinho que Let's go. Vamos nessa? Bora! Tamo aqui pra isso, né, Cellbit? Pra ficar chocado. Depois de decifrar o enigma cabeça da Cruz de Malta, a gente chega nessa fase que tem uma imagem toda bizarra nela. O nome dessa imagem é X e uma coisa que eu percebi que me chamou a atenção é que ela era um PNG sem fundo. Ou seja, se eu fosse editar essa imagem, ela não tem fundo em algumas partes dela, então talvez eu tinha que colocar ela em cima de alguma outra coisa. O nome da aba é só uma exclamação e embaixo tá escrito Ops. Ok, e é isso, esse é todo o enigma, não tem mais nada, então a gente vai ter que achar a solução com essas dicas que a gente tem. A primeira coisa que me chamou mais atenção, obviamente, foi o fato da imagem ser toda destruída e ter alguma coisa escrita nela, então eu peguei a imagem e comecei a editar ela bastante, comecei a mexer nas curvas, ver se tinha alguma coisa escondida muito clara, eu tentei também ver se a imagem encaixava nela mesma, talvez aquele pedaço destruído, se você distorcesse ela, cortasse, encaixava direitinho, e eu não tava chegando em lugar nenhum, na verdade. Eu comecei a mexer um pouquinho com as cores também, porque dava pra ver que tinha algo escrito em vermelho e algo escrito em verde, mas na verdade era a mesma coisa, eu acho que duas cores diferentes, e a frase era basicamente Topa Taku em cima e embaixo tava escrito provavelmente Takuni Topa. E na esquerda dava pra ver um pedacinho do que parecia ser um TO também. Então a gente tem essa frase Topa Takuni Topa. Eu fui no Google Tradutor ver se ele detectava alguma linguagem e ele não tinha detectado nada. Ok, então a gente não tem nada nessa imagem, eu comecei a analisar as outras pistas. Tupi-Guarani. A gente tinha um X e uma exclamação. Tem muita cara de Tupi-Guarani. Pensar que talvez a gente tivesse que achar algum tipo de número, que seria o X, que a gente usa em equações quando a gente não sabe um número, e a exclamação seria achar o fatorial desse número, talvez. Então talvez esse Topa Takuni Topa fosse representante de algum número específico, e lendo aquele Ops embaixo, a única coisa que eu conseguia pensar é tem uma exclamação essa também. fase ela levou um pouco mais de tempo do que deveria pra mim, na verdade, porque era só eu ter feito a pesquisa no Google da maneira certa depois, mas eu já chego nisso. Eventualmente, depois de ficar uns 5 minutinhos tentando achar alguma ligação, eu finalmente consegui sacar ligando o Ops com a imagem que podia estar relacionado a erro, e o Topa Takuni Topa podia significar um número, outro número e o mesmo número de novo, ou seja, erro XYX, erro 404, que é um erro bem normal. Sendo o número 404, então, e a gente tem na exclamação da aba, a gente tem que ver o fatorial de 404. Não, meu Deus, calma, não, eu tô indo longe demais. O fatorial de 404 é muito... só erro 404 mesmo, mas eu queria entender o porquê que era Topa Takuni Topa, que eu não tinha entendido até agora. Eu só tinha percebido que era XYX, eram dois dígitos diferentes, e aí eu comecei a pesquisar, e era só eu ter pesquisado Topa ou Takuni, entre aspas, que o Google ia pesquisar com mais precisão por esses termos, e ele finalmente ia encontrar um post em um fórum aleatório de linguagem que tinha lá uma linguagem chamada Lakota. E nessa linguagem o Topa é 4, Takuni é 0, então fica erro 404. Não era pra ser difícil, mas foi muito porque eu sou idiota. É basicamente isso. Erro 404, vamos pra próxima fase. Fase 8. Chegando na próxima fase, a primeira coisa que a gente vê é só um monte de carta, e olhando com mais atenção, é basicamente um naipe inteiro de ouros. Embaixo disso tá escrito Xarvex Flow by Dust, que não faz sentido nenhum essa frase. O nome da aba é Acesse e o nome da imagem é Alfabeto. Ok, vamos com calma. Essa eu fiquei bem preso no começo, eu não sabia exatamente pra que lado ir, então eu decidi começar pela frase estranha que tem embaixo, a Xarvex Flow by Dust. Essa frase não faz sentido nenhum em inglês. A única coisa que faz sentido é Flow by Dust, que traduziria pra fluxo por poeira, mas será que é o nome de música, nome de um livro, sei lá? Pesquisando essa frase, ela não levava pra lugar nenhum. A única coisa que eu sabia é que Czar eram monarcas russos, mas a palavra Vex não existia e não tinha nenhum Czar com o nome Vex, então provavelmente não era isso. E a frase Flow by Dust também não tem muita lógica em inglês. Se essa frase não existe na internet, então provavelmente ela foi escrita só pra esse enigma. E se esse é o caso, o que a gente tem que pensar não é o que tá escrito
escrito, mas como tá escrito. É muito comum em vários enigmas que envolvem letras e palavras, as frases não terem muito sentido, ou às vezes tem umas palavras bem forçadas ali, que não seriam usadas normalmente, pra bater com a lógica do enigma. Então eu comecei a analisar se tinha algum padrão diferente nessa frase, e eu percebi que nenhuma letra se repetia. Então se nenhuma letra se repete, isso liga diretamente com a dica da imagem, que é alfabeto. Então a gente tá indo pro caminho certo. Okay. A primeira coisa que eu pensei foi numa frase que é bem famosa e é bem utilizada pra fazer testes de escrita, que é uma frase em inglês, que é basicamente The Brown Fox Jumped Over the Lazy Dog, porque são essa todas frase as letras usa do alfabeto, todas as letras do alfabeto. E olhando esse Xaravex Flow by Dust, ok, parece que é isso mesmo. Eu comecei a ver a letra por letra e eu percebi que tinham todas as letras do alfabeto: A, B, C, D, E, F... Pera aí. Falta o G. Não tem G. Não tem G. Ah, não tem G, ok, então não é isso. Tá, não tem todas as letras do alfabeto, mas claramente cada letra só aparece uma vez. Então eu comecei a anotar todas as letras do alfabeto que faltavam. E as letras que faltavam eram G, H, I, J, K, M, N, P, Q. E foi aí que eu percebi um negócio. Entre as letras que faltavam, tinham as letras J, Q e K, que são as letras que tem em baralhos de cartas também. Tem o valete, a rainha e o rei. Então eu comecei a tentar achar alguma lógica entre as letras que faltavam e as cartas que estavam na fase, e eu fiquei muito tempo tentando achar alguma lógica, botando a rainha, reorganizando as letras, e eu não chegava em lugar nenhum nunca. Até que eu finalmente decidi fazer o inverso. Ao invés de pegar as letras que faltavam no alfabeto, eu peguei as letras que estavam nessa frase. E as letras que formavam essa frase era A, B, C, D, E, F, L, O, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Flor. Você tá vendo isso aqui? Tá escrito flor aqui. Não é possível que seja coincidência. Tá escrito flor. Perfeito. Abre a fase, coloca a senha, flor. Não. Como não? Mas tá aqui, ó. Tá escrito aqui, tá perfeito no meio do bagulho. Não é possível. Mas aí a gente tinha a dica do nome da aba, que era acesse. Mais cedo, durante essa fase, eu já tinha tentado acessar como... Tisto, para de coisar a cadeira, idiota. Nossa, ele... Mexeu a câmera. Meu Deus do céu. Ele mexeu a câmera. Mais cedo nessa fase eu já tinha pensado em mudar o link dessa fase pra alguma coisa, então eu tinha tentado colocar as letras que faltavam, colocar JQK como link e não entrava nada. Mas dessa vez eu tentei colocar flor.html e acessar a palavra e foi demais. Nossa, que gostoso! É muito gostoso quando acerta as coisas! Entrando no site Flor, a gente tem um QR Code e lendo esse QR Code com o celular, a gente pega a palavra Eisbein, coloca a senha e vamos pra próxima fase. Nossa, mas é tão bom às vezes, assim, é tão... Ok. Car... Ah, nossa, meu p... é muito grande! Finalmente chegamos na maior maldição da minha vida, a fase dos Simpsons. Eu tava vendo a live! Mano, ok, vamos lá. Essa fase ela começa com uma foto de todos os personagens dos Simpsons. É a primeira coisa que você vê, é uma foto com 1 bilhão de personagens dos Simpsons. Eu tava vendo isso há meses atrás. Não deve ser todos que já apareceram, mas é uns 80%. O nome da aba é só as letras C e W e embaixo da imagem tá escrito RW. Clicando pra abrir a imagem, você vê que o nome dela é U. Pesquisando sobre CW e RW, o Google mostra alguma coisa sobre cerveja, então obviamente não é isso. Vamos voltar pra tentar descobrir qual é a resposta. Aparentemente não tem muito mistério. CW e RW parecem ser iniciais de nomes e a gente tem um monte de personagens dos Simpsons, então a gente vai ter que achar... Aí ele começou a rastrear o nome de todos os personagens dos Simpsons. Você tem ciúmes do Lobinho, é isso? Mano, eu acho que essa foi a live do Selbit que eu mais... devem ser iniciais de personagens, então vamos começar a procurar personagens dos Simpsons que tenham essas iniciais. Também, mano. O problema é que assim, eu já vi um ou outro episódio de Simpsons, mas eu nunca assisti Simpsons. Então eu abri uma lista com todos os personagens que já apareceram nos Simpsons e comecei a procurar quais que tinham essas iniciais, e não demorou muito até que eu finalmente achei um cara chamado Clarence Wiggum, que é o policial, esse policialzinho aqui. E assim que eu abri a página dele, logo de cara, eu já achei o meu RW, que era o filho dele, o Ralph Wiggum. Então, perfeito, eu tenho o meu CW, eu tenho o meu RW, agora eu tenho que achar eles na imagem. E aí virou um onde está o Wally, até que eu finalmente achei um, e depois achei outro, e marquei 2 pontinhos como se fosse um mapa. Ok, a gente tem 2 pontos, e a nossa única outra dica é O.
Ou será que não é um círculo? Se você assistiu minha outra série de enigmas, a Não Acredite nas Mentiras Dele, você sabe que tinha uma fase onde eu tinha alguns pontos no mapa que ele tinha que sincronizar pra achar outra coisa. Então eu pensei que devia ser basicamente isso. Fazendo um círculo mais ou menos centralizando os dois, eu vi que bem no meio do círculo tinha uma mulher. Só que eu não fazia ideia de quem que era essa mulher. A mulher do... Mulher de cabelo azul dos Simpsons e comecei a ver todos os personagens que tinham cabelo azul dos Simpsons. Até que a mãe do finalmente Milhouse. achei quem era. A Luann Van Houten. Ok, não é possível. O centro do círculo era perfeitamente em cima dela. Então fui lá, escrevi o nome dela. Não foi. Mas peraí, era CW e RW. Então será que a gente tem que colocar o nome dela em letras também, em iniciais? LVH? Não. Lendo um pouco mais sobre ela, eu descobri que ela tinha Mussolini no nome originalmente. Então eu tentei Mussolini, LVHM, Luann Van Houten Mussolini, Luann Mussolini. Nada vai! Meu Deus! Então eu comecei a tentar achar outros personagens que tivessem CW e RW. Talvez fosse em outro lugar o círculo, ou talvez não fosse um círculo, ou talvez não tenha nada a ver com os personagens. O que eu vou pra que lugar que eu vou? Eu fiquei muito tempo nisso, mas é tão idiota que você não vai nem acreditar. A resposta dessa fase... Lembra que eu falei da cerveja lá? Era cerveja, era pra botar... Se você botasse CWRW no Google, você descobriria que isso é cerveja em alguma língua que eu não lembro agora. Eu não esqueci de anotar que eu sou um idiota. Não sabe, não faz o vídeo, não escreve essas coisas. E aí, nessa imagem dos Simpsons, tem um monte de gente vestida de cerveja. E se você der zoom em uma dessas pessoas de cerveja, você vai ver que nelas vai ter letrinhas que formam uma palavra. Então você dá zoom em todas as pessoas que estão vestidas de cerveja e você vai juntando a palavra circunferência. Lembrei agora. Que é um círculo, que era o nome da imagem e era a resposta. Eu vou dar um tiro dentro do meu esôfago, que eu fiquei 2 horas nessa fase, pai, era só cerveja, era só... E antes de terminar esse vídeo, eu queria agradecer à Amazon, ao Amazon Prime Video, por patrocinar esse vídeo e por ter me levado na experiência do Jack Ryan, que aconteceu onde eu andei de helicóptero, e aí eu meio que vivi a experiência do primeiro episódio da série, que você pode clicar no link na descrição e assinar o Amazon Prime Video, que é o serviço de streaming da Amazon. Uma coisa legal disso é que esse enigma eu resolvi ao vivo na Twitch. E se você assinar o Amazon Prime Video, você ganha um sub Prime de graça na Twitch, que você pode gastar no meu outro canal se você quiser. E é isso, muito obrigado Amazon Prime Video pela experiência com o Jack Ryan. Muito obrigado a você por ter assistido. Eu espero mesmo que você tenha gostado. Vejo vocês no próximo episódio de Enigma Negro, que se você estiver assistindo bem no futuro, vai estar aparecendo aqui. E eu espero que você tenha... O objetivo aqui é se divertir, certo? Essa é uma série descontraidinha. Não esquece de escovar os dentes também e beber água, comer fruta, é importante. Às vezes você não quer, mas faz. É bom pra saúde. É bom, é importante. E toma banho também, é importante. Vai lá. O Selbit também é educação. Vamos lá, galera, velho. Faz tanto tempo essa live, não tanto tempo, mas tipo, tem 1 mês e meio, eu acho, que eu tinha esquecido completamente dessa história toda, mano. Eu lembro até hoje do momento que eu não tava literalmente fazendo nada. Aí eu pensei, não, vou abrir uma live. Mas na hora que eu fui abrir a live na Twitch, eu falei, ué, o Selbit tá em live. Vou ver o que é que o Selbit tá fazendo. Aí, velho, Jesus, ele tava encabulado com essa fase dos Simpsons, pensando isso, pensando aquilo. Aí eu já comecei a ficar preocupado também, mano. Eu tenho que tentar ajudar o Selbit, eu tenho que tentar descobrir, eu tenho que pelo menos mandar algum... Tipo, se eu conseguir algum tipo de informação, eu mando pra ele, sei lá, Porque eu não sei se vocês sabem, eu e o Selbit, a gente já trocou uma ideia por causa de alguns enigmas que ele tava resolvendo em live, sabe? E principalmente, agora que eu fui lembrar, eu fui olhar o meu histórico aqui de mensagens trocadas com ele. Ele tava também travado na fase 10, que é a próxima depois dessa dos Simpsons. Eu também comecei a fazer as minhas pesquisas, comecei a procurar algoritmos, códigos que eu lembrava que ele já tinha usado ou que eu conhecia e ele não tinha utilizado ainda. E eu tentando mandar mensagem e tal, aí depois de algumas horas ele foi e me explicou a resolução, mas eu não vou nem ler a resolução, porque eu sei que provavelmente vai ter uma continuação, vai ter o Enigma Negro parte 3. Eu não quero tomar spoiler, porque faz... Pera aí, isso aqui... Não faz simplesmente... Não faz 1 mês e meio, calma aí. Mano, isso aqui foi 18... Pera, foi 18 de junho. Isso foi dia 18 de junho que eu troquei... Nossa senhora, eu pensando quase que foi 1 mês atrás. Mas, enfim, mano, eu adoro esses enigmas, sabe? Porque eu gosto de pensar, eu gosto de raciocinar junto com o Selbit.
E me ajuda também a exercitar o cérebro, sabe? Porque eu posso não ser mais nerd como eu sou, como já fui. Mas eu ainda sou uma pessoa muito interessada em desafiar a minha própria cabeça, desafiar o meu próprio cérebro. Então enigmas assim são muito legais e eu agradeço muito ao Selbit por investir bastante nessa parada dos enigmas, porque, velho, eu me divirto muito tentando acompanhar o raciocínio dele, tentando prever os movimentos, tentando prever as ideias que ele vai ter pra tentar resolver a situação, sacou? Bom, galerinha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês daqui a pouco e até lá. Tchau!